Então, vamos começar a nossa segunda parte dessa conversa com a gente, né, com vocês, que eu vou ter, explicando sobre sustentação oral no âmbito da STJ, principalmente, que é esse nosso tema aqui. Depois a gente vai fazer outro mais voltado para o STF. Né? Eu queria só repassar para quem está pegando só essa segunda parte, explicar para vocês que já teve um primeiro vídeo, uma primeira aula, uma primeira conversa, né? E nessa primeira parte eu vou repassar rapidinho até onde a gente foi, tá? Então, eu comecei falando do problema da importância da sustentação oral nos casos, principalmente nos tribunais superiores, né? Por conta dessa do gigantesco volume de processos que tem obrigado os tribunais a fazerem julgamentos em lista, em blocos, e realmente, muitas vezes, os ministros nem sabem o que foi julgado, porque foi a assessoria que fez, às vezes nem mesmo o relator sabe. Então, se o advogado não chamar a atenção do processo, não fizer a sustentação oral, fica prejudicada a defesa, tá, pessoal? Então, sempre que tiver a possibilidade, tem que fazer. A gente tratou nessa primeira parte também das hipóteses, os recursos, né, e os processos e o tipo de julgamento que são permitidos e que é permitida a sustentação oral, tá? Falei das hipóteses de cabimento, das exceções, isso está tudo na primeira parte. Depois falei um pouquinho, dei alguns exemplos, por exemplo, de ministros que já fazem videoconferência, falou de videoconferência, da evolução tecnológica, tem ministros que já fazem videoconferência por Skype, recebem os advogados, antigamente era no gabinete, agora é por Skype, por outros sistemas de videoconferência. Falei um pouquinho do sistema, como uma exceção, um pouquinho que está vendo no STF, que tem admitido durante a pandemia o envio de arquivo digital de sustentação oral, tá? Ali na primeira parte vai estar detalhado. E seguir falando mais algumas coisinhas, por exemplo, do tempo de duração da sustentação oral, dependendo do recurso, do processo que está sendo julgado, né, que o recurso repetitivo tem um tempo diferente. Por exemplo, na ação penal originária tem 1 hora de sustentação oral, as partes, então, os advogados das partes. Então, isso aí eu falei um pouco na primeira parte, tá? Já falei disso na primeira parte. E agora, eu estou chegando para vocês, né? Falei das exceções, da sustentação oral em agravo interno, né? As hipóteses que cabe que naquele agravo interno contra o despacho do relator, né? Que nega seguimento, provimento ao agravo em RE, não cabe, o inciso foi vetado, né? Isso tudo está na primeira parte, está explicadinho. Se vocês quiserem, voltem lá. Se gostarem, deem um like, tá? Então, eu estou partindo agora, como é um assunto muito longo, muito rico, eu resolvi quebrar em 2 partes, porque vocês podem ver também depois os vídeos gravados no canal e não ficarem tão cansados, tá bom? Então, a gente está parado aqui, ó, um momento em que a gente faz a sustentação oral na sessão de julgamento no tribunal. Então, antes ou depois do voto do relator, né? Normalmente, como é que acontece? O relator, você vai na sustentação oral, para fazer a sustentação oral, o relator lê o relatório, faz o relatório, e aí nós, advogados, fazemos a sustentação oral, depois eles dão os votos, ele dá o primeiro voto dele. Teve, quando foi editado o atual Estatuto da OAB, tinha um dispositivo, né, que era o artigo 7º, inciso 9º, que dizia que após o voto do relator é que seria feita a sustentação oral. Mas esse dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na DIN 1105-7, tá? Então, não é assim que acontece. Na verdade, como acontece hoje, o advogado faz a sustentação e depois os ministros dão os votos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre, entrando um pouquinho mais, falei também naquela primeira parte, se vocês quiserem conferir, da questão do julgamento, né, da questão da possibilidade de alteração, de restrição ou ampliação das hipóteses legais de cabimento de sustentação oral, e realmente não cabe, tá, pessoal, essa alteração por regimento interno de tribunal. O regimento interno não pode criar direito, nem restringir direito, não pode criar obrigação, tá bom?
Então, só para vocês terem isso em mente, porque às vezes tem alguns tribunais, muitas vezes o tribunal pode, né, baixar no regimento interno, às vezes até por provimento, uma forma que vai contra o que diz o Código de Processo Civil, tá? E isso aí é inconstitucional, né? Isso aí também fere o Código de Processo Civil, então vocês têm que ficar bem atentos a isso aí nos seus estados, tá, gente? Uma vez eu tive um processo muito importante, uma empresa grande no Mato Grosso, tá? No Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, e o que aconteceu? Realmente, o tribunal lá, eles tinham um provimento que alterava uma norma importantíssima do Código de Processo Civil, e que prejudicou a gente ali, a causa no andamento do processo, a gente viu muito bem no processo ali. E o que aconteceu? Eu tive que fazer recursos, né, para o Supremo Tribunal e para o STJ. Expliquei para o cliente, falei, olha, isso aqui que eles estão fazendo aqui não existe, eles estão rasgando o Código de Processo Civil, eles não têm poder para legislar sobre matéria sobre o Código de Processo Civil, só que eu não vou conseguir me reverter aqui no tribunal. E o que aconteceu? Beleza, desculpa, viu, gente? E o que acontecia? Esse provimento, ele alterava uma norma básica do Código de Processo Civil, que nos atos praticados pelo... Só um segundinho. Nos atos praticados pelo tribunal, o provimento do tribunal, o que acontecia? Eles criaram esse provimento e ele alterava o CPC, né? Era termo de juntada, que eles não exigiam mais termo de juntada para os atos praticados pelos oficiais de justiça, e aí eu tive que fazer os recursos, né? Tanto o especial, o extraordinário, mas dentro do tribunal não consegue reverter, né? Porque era um provimento do tribunal. Só fui reverter mesmo no STJ, mas já logo no primeiro despacho do ministro. Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento e saber realmente o caminho para como a gente vai levar a causa para o STJ e para o STF, né? E é isso que a gente vai estar sempre discutindo aqui no canal. Um dia eu conto esse caso mais aprimorado para vocês, eu não quero perder o fio da meada, não. Mas é só para vocês saberem que é comum os tribunais fazerem isso, tá? Principalmente o Tribunal Estadual. Então, vamos lá. Alguns artigos aqui, né? Seguindo, a gente já tinha explorado a parte do Código de Processo Civil, agora a gente vai entrar no regimento mesmo, no interno do STJ. Artigo 104, inciso 4º, tá? O que ele diz? Também se juntará aos autos, como parte integrante do acórdão, a minuta de julgamento, que conterá os nomes dos advogados que tiverem feito a sustentação oral. Então, isso é muito importante, tá, gente? Por quê? Porque é o seguinte, você quando vai fazer a sustentação oral, fica constando o teu nome lá que fez a sustentação oral, tá? E isso é relevante, fica comprovado para o teu cliente que você foi realmente fazer a sustentação oral. Você tem que checar isso na ata do julgamento depois, tá? O artigo 151, parágrafo 1º, tudo do regimento interno da STJ. Os advogados ocuparão a tribuna para formular requerimento, produzir sustentação oral ou responder às perguntas que lhes forem feitas pelos ministros. Então, olha como é importante isso aqui. Os advogados ocuparão a tribuna para formular requerimento, produzir sustentação oral ou responder perguntas que lhe forem feitas pelos ministros. Já aconteceu de eu ter ido a julgamento que não cabia sustentação oral. Não cabia. Tá? Foi no TRF aqui em Brasília, numa causa importante, tinha um pedido de efeito suspensivo no julgamento, eu estava entrando no processo, no nosso escritório, e eu tinha feito um pedido de efeito suspensivo num julgamento de embargo de declaração, né, aquele feito que estava uma questão de uma liminar, e aí eu fui para o julgamento, despachei antes com os desembargadores, já ouvi de dois que eram contrários à tese da gente, e o que aconteceu? Eu resolvi ir, né, no julgamento, eu vou lá, de repente,
tento ir à tribuna fazer algum esclarecimento de fato. E o que aconteceu? Quando eu fui à tribuna, eu chamei a atenção do processo, pedi licença para explicar a peculiaridade do processo, que ele tinha um pedido de efeito suspensivo, que era um caso de servidores que estavam tendo salários deles cortados em 80%. A desembargadora relatora pediu para ficar na sessão até o fim, que ela ia tirar o processo da lista e que ia analisar o processo, ia ler o relatório, ia ler o voto, ia analisar tudo diferente. E na hora dela julgar, ela pediu para eu ir à tribuna, e eu fiquei na tribuna tirando dúvidas dos outros desembargadores, inclusive da relatora. E eu fiquei por 40 minutos nessa tribuna. Eu fiz uma sustentação oral na tribuna. E acabou que eu consegui o efeito suspensivo. Eles nem julgaram os embargos e deram efeito suspensivo nos embargos e salvou a vida desses clientes. Então, vejam vocês como é importante a gente ir, né, para brigar mesmo, para defender os nossos clientes, o nosso processo, não ter medo de encarar o tribunal, sabe, gente? Esse dia foi muito legal, fiquei muito feliz. Foi um dos dias que eu fiquei mais feliz na minha vida, porque não cabia sustentação oral. Saí de lá, suava, discutia, conversava com eles, tentava convencer. Nem conhecia tanto assim o processo ainda, porque eu tinha feito o processo 3, 4, 5 dias antes. Eu tinha feito só o pedido de efeito suspensivo, e no final foi muito legal, porque eles viram a vontade que eu tinha ali de ganhar, né, de convencê-los de que eles iam tomar uma decisão boa. E o que aconteceu? No final deu tudo certo e eles ainda elogiaram. Assim, às vezes a gente ganha elogio na tribuna, né? Ganha elogio, mas muitas vezes você ganha elogio porque você perdeu também. O desembargador, obrigado, advogado fez uma ótima institucional, mas eu vou ligar provimento aqui e tal. E você fala, pô, parece que você recebeu um elogio, mas, pô, né, aquele prêmio de consolação. E não, quando você ganha e ainda recebe um elogio, é muito legal, gente. Poxa, vocês não sabem o tanto que é legal. E aí você se sente, assim, um advogado completo. Então, por isso que eu resolvi abrir aqui nesse canal essa questão também desse capítulo, eu acho muito importante, porque, assim, a sustentação oral realmente ela é um ato processual que dá um frio na barriga da gente, né? Não é fácil a gente enfrentar uma turma, né, de julgadores, especialmente nos tribunais superiores. As turmas são maiores, às vezes você vai para um órgão fracionário maior, uma corte especial, às vezes no plenário, e não é só ali, você está ali, tem a TV Justiça que está te filmando, então você sabe que tem, às vezes, milhares de pessoas do outro lado te assistindo, tem o pessoal ali também na tribuna, seus colegas, às vezes estudantes, então você ganha realmente uma relevância, né, muito grande ali, e isso pode interferir na performance da gente, do advogado. Então a gente tem que estar muito bem preparado, muito concentrado, né? Até quem às vezes tem alguma experiência maior, mesmo assim a gente tem que estar sempre muito preparado, e sempre vai ter um friozinho na barriga, isso é normal, né? O medo sempre vai existir, mas a gente não pode ser vencido por esse medo, né? Eu já tinha, quando eu fui fazer as minhas primeiras sustentações orais, você às vezes dá uma gaguejada, você pode esquecer um argumento, mas mais para o final dessa conversa aqui, eu vou falar para vocês, vou passar algumas dicas, tá? O que me ajudou também um pouco foi que, quando eu fiz os concursos, né, que eu consegui aprovação, então eu cheguei em 2 ou 3 concursos em fases de prova oral, provas orais. E aí o que aconteceu? Eu já tinha um pouquinho desse tato, né, diferente, mas assim, de enfrentamento, né, de uma tribuna, de uma cobrança, tá? Então, a gente estava aqui no artigo 151, falei tudo isso só porque, para passar para vocês a importância de você estar presente ali no julgamento, né? O advogado estar presente e produzir não só para produzir a sustentação oral, mas muitas vezes para fazer um esclarecimento de fato, até no processo que não cabe a sustentação oral. Isso pode ser decisivo para a tua causa. Artigo 158 e os parágrafos, tá? Inciso 1 e 2, os parágrafos. O pedido de sustentação oral deverá ser feito à coordenadoria do órgão julgador. Eu só vou pedir um instantezinho aqui, gente, de intervalo. Eu já vou voltar, porque o Instagram aqui parou de funcionar. Eu vou pedir uma ajuda técnica aqui. Bom, então, voltando a transmitir pelo Instagram, então a gente estava aqui, ó, no artigo 158, né? Então,
o que é importante vocês terem em mente, tá? Lá no STJ, para quem que vocês vão fazer o pedido de sustentação oral? Vocês vão pedir na coordenadoria do órgão julgador. Qual é o órgão julgador? Fica por aí. Qual é o órgão julgador? As turmas, as sessões, né? Então, a STJ tem 6 turmas, 3 sessões, a Corte Especial, tá? Então, dependendo de onde tiver o processo, vocês vão pedir para a secretaria daquela primeira turma, da segunda turma, da primeira sessão, da terceira sessão, ou da Corte Especial, a inscrição para sustentação oral, tá? E aí, o que diz aqui? Dos prazos. Após a publicação da pauta, até 2 dias úteis após a publicação da pauta, tá? Quem fizer o pedido de inscrição até 2 dias úteis após a publicação da pauta, ganha preferência na lista de sustentações orais, no dia da sessão, tá? Mas pode ser feito também até o início da sessão. Só que aí você chegar lá no dia, no início da sessão, vai ficar mais para o final, tá? E aí chegou lá, mesmo tendo feito a inscrição tudo certinho pelo site, com antecedência, tem que chegar lá no dia, chega com antecedência de 20, 30 minutos, fala com o capinha, que é o servidor que organiza toda a sessão de julgamento ali, os processos que vão ser julgados, cada ministro tem o seu capinha, então você fala com o capinha do ministro, chama ele ali e ele vai te passar tudo, se está legal, se está confirmada a tua sustentação oral, qualquer problema, aí você resolve ali, tá? Então é muito importante isso aí. O inciso segundo, né, falava isso, aí tem o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo desse artigo que a gente está tratando, gente, não esqueça, vocês podem acompanhar aí no computador de vocês, artigo 158 do Regimento Interno da STJ. O parágrafo primeiro eu nem vou ler, mas ele trata das preferências de gestantes, deficientes físicos e outras questões, assim, diferenciadas, né, que o advogado pode ter ali, alguns casos específicos. E o plenário, ele pode disciplinar, o que diz o parágrafo segundo, o uso da videoconferência, tá? Então, isso é muito importante, tá bom? Vocês saberem disso aí, esses capts. Processos em que não tem sustentação oral, aí eles estão ali no 159, artigo 159, tá? do Regimento Interno. Parágrafo 1º. Embargos declaratórios, arguição de suspeição, não tem sustentação oral, tutela de urgência requerida no STJ em caráter antecedente, não tem. Agravo, salvo expressa disposição legal e contrária. Então, os agravos normalmente não tem, agravo interno não tem, mas o que acontece? Tem aqueles casos que eu falei na primeira parte aqui da nossa aula, né, que existe a possibilidade, quando o agravo em RESP e RE vai ser julgado junto com a RE e com o RESP, e tem o outro caso também que o agravo que ele pode ser julgado, que é o agravo interno naqueles processos de competência originária, na mandado de segurança, ação rescisória, reclamação, tá? Aí o agravo interno ali tem sustentação oral. Exceção de suspeição, exceção de impedimento. Eu tenho que ler, gente, porque é muita coisa. Medidas protetivas de urgência, a Lei Maria da Penha, medidas protetivas do Estatuto do Idoso, pedido de busca e apreensão criminal, pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos ou outros dados, cautelar inominada criminal, alienação de bens do acusado, embargo de terceiro, embargo do acusado, insanidade mental do acusado, restituição de coisas apreendidas, pedido de uniformização de jurisprudência, de interpretação de lei, pedido de uniformização de interpretação de lei, prisão preventiva, prisão temporária. Esses casos, expressamente, não cabem sustentação oral. Na primeira parte, lá atrás, a gente falou dos que cabem, né? Basicamente, recurso especial, recurso ordinário, embargo de divergência, né? Que mais que a gente teria aqui? Que é o recurso de apelação, mas aí não é no STJ. Recurso ordinário, recurso especial, embargo de divergência, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, né? E tem outros casos que a gente já viu na primeira parte, tá? O que nós temos mais aqui? Então, a gente está no artigo... Tá. Vamos para o 160. O artigo 160 do Regimento Interno, o que ele diz?
Nos casos do parágrafo 1º do artigo anterior, cada uma das partes falará pelo tempo máximo de 15 minutos, excetuando o julgamento da ação penal originária, que é aquela do 2295 do regimento, que é de 1 hora, tá? Então, o que ele diz aqui, ó? O representante do Ministério Público, ele tem tempo igual das partes, quando estiver atuando como parte, tá? Se houver, eu estiver agindo também, eu também como Ministério Público, né? Tá? Os 15 minutos, como custos legis. Se houver litisconsortes não representados pelo mesmo advogado, o prazo será contado em dobro e dividido igualmente entre o mesmo grupo, tá? Então, aí ele passa para 30 minutos, se tiverem 3, vira 10 para cada um, se tiverem... aí eles vão dividindo o tempo lá na hora, o presidente da sessão que resolve isso aí. O opoente falará após as partes originárias, né, pelo mesmo prazo, então, às vezes, numa questão originária pode haver uma oposição, e aí ele fala. O assistente na ação penal pública falará depois o representante do Ministério Público e tal. Interessa para a gente mais aqui, ó, o parágrafo 8º, admitida a intervenção de terceiros, nas hipóteses de recurso especial repetitivo, fica-lhes facultado produzir sustentação oral, observado o parágrafo 2º. E o parágrafo 2º, ele diz que o prazo é aquele que eles contam o prazo em dobro e divide o tempo entre eles. E lembrando que tem aquela previsão lá atrás do Código de Processo Civil também, dizendo que aí pode até ser ampliado esse tempo, tá? Artigo 161, parágrafo 1º. Os julgadores podem pedir esclarecimento sobre fatos e circunstâncias da causa aos advogados. Então, aquilo que eu falei, importância de o advogado estar presente na sessão de julgamento, né? Sabendo que o processo e o recurso oferecem uma dificuldade maior, uma maior complexidade, tem que estar ali, tem que estar presente. Artigo 162, parágrafo 4º, 5º e 6º. Parágrafo 4º, o que ele diz? Não participará do julgamento o ministro que não assistir à sustentação oral. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, vocês têm que estar atentos a isso, porque às vezes a gente vai lá, está na tribuna, está fazendo uma sustentação oral, chega um ministro atrasado. E aí vem o julgamento, começa todo mundo a votar e o ministro pode querer votar. E aí vocês têm que pedir uma questão de ordem e dizer, olha, o ministro ele não assistiu o julgamento, ele não pode votar, né, sob pena de nulidade. Ou então, que se dê direito do advogado renovar a sustentação oral. Tá? E isso acontece, por exemplo, quando, em caso de empate, é convocado um ministro para desempate. Aí é dado o direito ao advogado de renovar a sustentação oral para esse ministro que veio desempatar, escutar as razões dele, tá? Está o parágrafo 5º. E no parágrafo 6º do 162, do regimento interno, jamais sem esquecer isso, aplicação do parágrafo anterior na sistemática dos recursos repetitivos. Então, também acontece isso nos recursos repetitivos, tá? O artigo 184-D trata do julgamento virtual. O 184-F, parágrafo 2º, o que ele diz aqui? Ó? O processo é quando a gente, na questão de pauta virtual, tá? Então, hoje tem muito isso, o julgamento, né? A pauta virtual. O julgamento virtual é um julgamento diferente do que a gente está vendo hoje, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, que tem as sessões virtuais. Aí é diferente, a sessão virtual, essas sessões virtuais, em razão da Covid-19, é como se fosse, ela funciona muito parecido com uma sessão presencial. Então, os ministros, eles entram num Hangout, ou no Skype, eu não sei qual a plataforma que eles estão usando, eles entram ou pelo YouTube, eu não sei como eles fazem, qual que é o Zoom, provavelmente é o Zoom, e aí eles fazem a sessão virtual ali, eles fazem uma reunião entre eles e vão puxando o julgamento. Né? Essa sessão virtual, que o advogado está podendo mandar a sustentação oral, tal, é diferente, por exemplo, do julgamento virtual, que ele corre diferentemente. Ele é aberto, eles ficam por dias abertos e os ministros vão votando na ordem, eles vão apresentando os votos dele. Você vai acompanhando pelo site na internet pelo site do tribunal na internet. Então, você vai vendo, vai aparecendo a carinha, como é que ele votou. Assim, nega provimento, vai dizendo ali, vai dando a conclusão do julgado dele,
É diferente. Então, nesse artigo aqui, o 184F, parágrafo 2º, o que ele fala? O processo será excluído da pauta de julgamento virtual nas hipóteses em que, no prazo do parágrafo único do artigo 184D, qualquer integrante do órgão julgador expresse não concordância com o julgamento virtual. Se acolhida a oposição feita por qualquer das partes, pelo defensor público ou pelo Ministério Público, ou se houver o deferimento de sustentação oral. Então, o que isso significa? No julgamento virtual, o normal, não é a sessão virtual, em face da Covid, os julgamentos virtuais, não há sustentação oral. Nem o arquivo eletrônico, você não pode enviar. Não tem sustentação oral. Então, quando o advogado quer fazer a sustentação oral, ele tem que entrar com a petição e avisar. Ele vai ser intimado para isso, os tribunais intimam. Sai a pauta virtual, e aí você tem o prazo, né? Você tem o prazo para entrar com a petição e dizer o quê? Não, eu não quero, eu quero fazer a sustentação oral. E aí você tem a chance, eles retiram da pauta virtual, né? E você faz faz a sustentação. Então, vamos falar mais algumas coisinhas. E é possível pedir sustentação oral e preferência na sessão do julgamento? Sim, é possível, mas ela tem que chegar antes, tá? Só que vocês têm que lembrar que tem sempre aquelas preferências legais, né? Os processos criminais, habeas corpus, idoso, tudo isso vai entrando na frente, e que tiver sustentação oral nesse processo, eles vão ser julgados na frente, tá? Como é que a gente faz? A forma de pedir a sustentação oral. Então, eu já disse, né? O pedido ele vai ser feito pelo portal da STJ, né? Pessoalmente ou por telefone, e você vai fazer no sítio, né? E você vai fazer a solicitação diretamente, né? Pessoalmente ou por telefone, assessoria de apoio e julgamento do colegiado. E naquele sistema, pelo site ali, você faz a inscrição, tá? Uma coisa aqui, ó, por exemplo, no STJ, a gente tem que ver o seguinte, ó. Os pedidos feitos até 2 dias úteis após a publicação da pauta, como eu já falei antes, eles têm preferência sobre os demais pedidos, tá? É aquela questão do artigo 158, inciso 1 do regimento interno. E na 5ª turma, ela só permite inscrição pessoalmente no dia da sessão, tá? Então, tem sempre uma peculiaridadezinha, às vezes uma turma funciona um pouquinho diferente de outra, isso é só estando ali no tribunal todo dia, ou então quando você tiver o processo, você tem que correr atrás e se informar. Quem pode pedir a sustentação oral? Os advogados das partes, obviamente, né? E o advogado sem procuração pode? Pode, né? Ele pode solicitar a sustentação oral, ele vai ter um formulário lá no site, ele vai preencher, e aí vai ter uma opção lá, outro advogado, e no campo, a opção de outro advogado, aí vocês vão clicar nela, e no campo legitimidade vocês vão informar que não possui procuração. E aí vão dizer que protestará por juntada depois, posteriormente, no próprio julgamento, ou um outro meio, tá? Mas dá para fazer. É necessário confirmar o pedido? Sim, como eu tinha falado, é necessário confirmar o pedido, todos os pedidos devem ser confirmados pessoalmente, tá? Na sala de sessões, junto ao capinha, como eu tinha dito lá atrás. Tem um índice, né? Toda sessão vai ter um índice, a lista de processos que vão ser julgados. Se ele não tiver incluído, o que você faz? O que isso significa? Mesmo se o processo estiver pautado, você tem que ver que, mesmo ele estando pautado, cabe ao gabinete gerar esse índice. Então, dos processos que ele vai levar a julgamento, que ele vai levar em mesa. Então, se ele não foi incluído, você tem que se informar no gabinete, por que não foi incluído, se realmente o processo vai a julgamento ou não, tá? Algumas outras coisinhas aqui. Vamos lá. É necessário o quê? O que a gente precisa da forma? A gente pode fazer sustentação oral, advogado, vocês têm que lembrar, podem fazer sustentação oral em pé ou até sentado, tá? É permitido também. Eu nunca vi, mas, por exemplo, um advogado deficiente físico, ele, né, vai na tribuna e vai ter que fazer sentado. E tem alguns outros casos, às vezes um advogado muito idoso, mas há essa possibilidade na lei, não há essa proibição, tá bom? O tempo de sustentação oral a gente já falou. E agora eu queria falar com vocês um pouquinho. Por exemplo, quando ocorrem as sessões de julgamento no STJ, Corte Especial tem os dias certos.
as cortes especial, os dias que ela se reúne, a primeira, segunda e terceira sessões, os dias que ela se reúne, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta turma, os dias que ela se reúne. Então, tem os dias corretos, tá? Aí vocês têm que se informar. Por exemplo, primeira, terceira, quartas-feiras de cada mês, a corte especial se reúne. As turmas têm mais reuniões que as sessões e assim por diante. Pô, gente, eu vou aqui, ó, os horários. Vamos ver, os horários das sessões de julgamento. Geralmente começa às 14 horas e termina às 18. Podendo começar um pouco antes, podendo terminar um pouco depois, tudo a critério ali do tribunal, do número de processos, de como corre o julgamento, tá? Eu vou agora encerrar essa segunda parte e vou continuar com vocês em mais uma terceira parte para a gente finalizar e conversar sobre a sustentação oral em si mesmo, tá bom? Então, a gente está falando aqui sobre sustentação oral dentro da STJ, esse é o nosso tema, e essa é a segunda parte desse tema, tá? Aguardo vocês aí, vou fazer um intervalo e vou voltar com a live.